Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática do 5º ano. Se você quer aprender sobre divisão em partes desiguais, então eu te convido a vir comigo para esta aula. Esta é a nossa aula de número 99, com o título Eu Não Tico Bodó. 8 para mim e 4 para ti. Objeto de conhecimento: problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais. Partilha em partes desiguais. Vamos à nossa aula? Muito bem, meus queridos alunos, vamos então aqui dar início à nossa aula. Lembrando que nós vamos estar falando aqui de divisão em partes desiguais, tá legal? E nesta aula você vai aprender a resolver problema de partilha. O que quer dizer dividir, tá legal? Você vai aprender, nós vamos dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, tá legal? Observa bem, ó, como podemos dividir R$15 entre duas pessoas? Bom, alunos, quando nós olhamos dividir entre duas pessoas, a primeira ideia que nos vem à cabeça é de dividir em partes iguais. Então, se nós dividíssemos, R$15 em partes iguais, cada pessoa iria receber a metade. Cada pessoa iria receber R$7,50, tá legal? Uma pessoa receberia R$7,50 e a outra pessoa também receberia R$7,50. Mas podemos dividir em partes desiguais. Agora observa bem partes desiguais, porque esse é o nosso objeto de estudo da nossa aula, né? Dividir R$15 em partes desiguais, podemos dividir de várias maneiras. Porém, tem uma maneira especial, que é que nós estamos estudando, dividir de modo que uma parte seja o dobro da outra, tá legal? E se dividirmos, então, R$15 entre duas pessoas, de modo que uma receba o dobro da outra, necessariamente, uma pessoa irá receber R$5 e a outra pessoa irá receber R$10. Isso quer dizer que uma pessoa está recebendo o dobro da outra, tá legal? Porque, olha só, nem sempre, quando resolvemos uma situação ou problema, todos os envolvidos precisam ficar com a mesma quantidade, né? E para facilitar a compreensão de divisão em partes desiguais, vejam a seguinte situação ou problema que eu trago aqui para vocês. Conheçam Laura e Matheus, dois irmãos que trabalham juntos vendendo deliciosos pés de moleque nos finais de semana. Nesse final de semana, eles tiveram um ótimo resultado e conseguiram vender R$750 em pés de moleque. Agora eles precisam dividir o dinheiro entre eles, mas há um pequeno problema. Laura vendeu o dobro do que Matheus vendeu. Vamos resolver esse desafio matemático para descobrir quanto cada um vendeu. Matheus acha que eles devem receber quantias iguais. Você concorda? Muito bem, alunos, temos aí um desafio a ser respondido, né? Vejam, o Matheus acha que eles devem receber quantias iguais. Você concorda? E aí, vamos pensar um pouco? Não seria justo se Laura recebesse a mesma quantia que Matheus, porque ela vendeu o dobro de pé de moleque que ele. Então, alunos, se ela vendeu o dobro de pé de moleque que Matheus, é justo que receba o dobro do dinheiro que ele também. Muito bem, alunos, temos agora que descobrirmos quanto cada um vai receber. Quanto Laura vai receber e quanto Matheus vai receber. Lembrando que Laura vendeu o dobro da quantidade do que Matheus vendeu, certo? E nós já sabemos, né, que se Laura vendeu o dobro da quantidade, isso é muito lógico, né, que Laura receba então o dobro da quantidade da parte do que Matheus recebeu, tá legal? Então, não seria justo se Laura recebesse a mesma quantia que Matheus. Por quê? Porque ela vendeu o dobro de pé de moleque que ele. Via de regra, se ela vendeu o dobro, quer dizer que ela trabalhou mais, certo? E se trabalhou mais, você deve concordar comigo que é justo, então, que Laura receba
uma maior quantidade aí de dinheiro, certo? Beleza, pessoal? Então, olha só, se ela vendeu o dobro de pé de moleque que Mateus, é justo que ela receba o dobro de dinheiro que ele também, beleza? Mas para que você saiba, a gente descubra aqui quanto cada um vai receber, vem comigo que eu vou te mostrar aqui uma maneira muito bacana, muito legal de você perceber quanto cada um irá receber. Observa. De acordo com a situação, o problema, nós temos aí R$ 750 a ser dividido para a Laura e para o Mateus. Laura deve receber o dobro da quantidade do que Mateus. Quer dizer que Laura deve receber 2 partes e Mateus deve receber 1 parte, tá legal? Então, Laura deve receber 2 partes e Mateus 1 parte, nós vamos então dividir os R$ 750 em 3 partes, certo? Dividindo os R$ 750 em 3 partes iguais, cada parte equivale, então, a R$ 250. Bom, lembra que Laura vendeu o dobro da quantidade de pé de moleque? Então, vem comigo. Quer dizer, então, que Laura vai receber 2 partes, tá legal? 2 partes. Dito isto, Laura, então, vai receber R$ 500. Certo? Por que 500? Porque cada parte equivale a 250 e ela vai receber 2 partes, então ela vai receber R$ 500. Beleza? Mas e o Mateus? O Mateus vai receber 1 parte. Quanto é então 1 parte? Bom, 1 parte então é igual a R$ 250. Então, alunos, feito essa divisão, nós temos aí então uma divisão justa, certo? De modo que Laura recebeu 2 partes, que equivale a R$ 500, e Mateus recebeu aí 1 parte, que equivale então a R$ 250. Muito bem, alunos. Vamos continuar aqui o nosso estudo aqui sobre divisão em partes desiguais, tá legal? Lembrando, divisão em partes desiguais, mas de um modo especial. Qual é o modo especial que a gente está estudando? De modo que uma parte seja o dobro da outra, tá legal? Marca bem, uma parte seja o dobro da outra. E aí, alunos, para que a gente aprenda, né, de uma vez por todas aí essa divisão em partes desiguais, tenho mais uma situação aqui para a gente resolvermos. Vem comigo, olha o que diz a questão. O Centro de Mídia do Amazonas está realizando uma campanha de doação de alimentos. Os professores Lucas e Vitor juntos conseguiram 18 litros de leite para a doação. Observa bem, ó. Vitor arrecadou o dobro da quantidade de leite de Lucas. Quanto cada um arrecadou? Bom, alunos, perceba que nós temos aqui uma divisão em partes desiguais, né? E quando a questão fala que Vitor arrecadou o dobro da quantidade de leite, isso nos faz perceber, né, que essa divisão especial, né? Onde uma parte representa o dobro da outra, certo? Então, perceba que o todo, necessariamente, ele vai ter que ser dividido em 3 partes. Né? Por quê? Porque nós estamos dividindo onde uma parte será o dobro da outra. Então, uma parte, né, o dobro da outra. Então, nós vamos dividir esse todo em 3 partes, certo? Então, olha só, temos aí o total de litro de leite, é um total de 18. Dividindo o total de litro de leite em 3 partes iguais, temos então ó, que 18 dividido por 3 é igual a 6 litros de leite para cada parte, certo? E aí lembra bem ó, que uma pessoa, né, vai receber o dobro da outra, tá legal? Vitor vai receber o dobro da outra quantidade, certo? Então, continuando aí o nosso desenvolvimento, observe o seguinte, ó, que Lucas, de acordo com o enunciado, Lucas arrecadou 1 parte. Como nós dividimos o todo em 3 partes, e cada parte equivale a 6 litros de leite, então podemos afirmar que Lucas arrecadou 6 litros de leite, certo? E aí, vamos ver então a situação do Vitor. O Vitor, ele arrecadou 2 partes. Você já sabe que ao dividirmos o total de litro de leite em 3 partes, cada parte é igual a 6 unidades de litro de leite, certo? Se Vitor arrecadou 2 partes, então basta a gente fazer 2 vezes 6, que é igual a 12 litros de leite, tá legal? Lembrando que a ideia é também do dobro, né? Vitor arrecadou o dobro, então 2 vezes 6, e um total aí de 12 litros de leite. Certo, pessoal?
E assim, finalizamos nosso contraturno digital sobre problemas envolvendo partição de um todo em duas partes proporcionais. Vamos agora para o nosso aplicando. Vamos agora para a nossa questão do aplicando. Vejam o que diz a nossa questão. A mãe de Daniel e Luísa dividiu as tarefas domésticas entre os dois irmãos. Como Luísa tem o dobro da idade de Daniel, as tarefas de Luísa são sempre o dobro das tarefas de Daniel. Se eles fizerem tudo direitinho, receberão juntos uma mesada de R$ 135. Quanto cada um deve receber para que essa divisão seja justa? E aí temos as alternativas. Na letra A, Daniel recebeu R$ 50 e Luísa recebeu R$ 85. Letra B, Daniel recebeu R$ 45 e Luísa recebeu R$ 90. Letra C, Daniel recebeu R$ 135 e Luísa recebeu R$ 1. Na letra D, Daniel recebeu R$ 105 e Luísa recebeu R$ 45. Bom, alunos, o gabarito da nossa questão é a letra B, que é Daniel recebeu R$ 45 e Luísa recebeu R$ 90. Agora vamos então para o nosso gabarito comentado. Observe, de acordo com o enunciado, Daniel receberá uma parte, certo? E Luísa receberá o dobro. Então, como Luísa receberá o dobro de Daniel, Luísa então receberá duas partes, aí como você tem aí na ilustração, beleza? E aí, alunos, Daniel mais Luísa, observa bem, a quantia de Daniel mais a quantia que Luísa irá receber é igual a R$ 135, assim como nós temos aí na ilustração, a parte de Daniel mais as duas partes que correspondem à parte de Luísa é igual a R$ 135, beleza? E aí, quanto então cada um recebeu, Para que a gente possa dizer quanto cada um recebeu, nós precisamos dividir, alunos, os R$ 135 por 3. Por que por 3? Porque perceba que o todo, os R$ 135, foi dividido em 3 partes, certo? Então, feito isso, R$ 135 dividido por 3, nós temos então R$ 45. O que quer dizer esse R$ 45, Quer dizer que cada parte equivale então a R$ 45. Dito isto, logo, podemos afirmar que uma parte equivale a 45. Se Daniel recebeu uma parte, então podemos afirmar que Daniel recebeu R$ 45. E Luísa recebeu duas partes. Então podemos dizer que Luísa recebeu R$ 90. Certo, meus queridos alunos? Agora então, vamos para as considerações finais. Muito bem, alunos, vamos então aqui rever os tópicos da nossa aula, beleza? Bom, a gente estudou sobre partição de um todo em duas partes. Lembrando que partição quer dizer dividir. Bom, mas a gente aprendeu uma divisão especial. A gente aprendeu a dividir duas partes de modo que uma seja o dobro da outra, de modo que uma parte seja o dobro da outra. Bom, dito isto, nós temos a seguinte situação. Se estamos dividindo em duas partes de modo que uma seja o dobro da outra, então a parte menor é igual a uma parte do todo, certo? E a parte maior é igual a duas partes do todo, beleza? E aí, para que nós percebamos essa situação, vamos dividir aqui, R$ 36 para duas pessoas. A primeira coisa que devemos fazer é dividir 36 por 3, que é igual a 12. Por que por 3? Porque nós estamos dividindo de modo que uma parte seja o dobro da outra, tá legal? Então dividimos isso em 3 partes, beleza? Dito isto, nós podemos então dizer o seguinte, quanto equivale cada parte? Bom, alunos, quando a gente dividiu 36 dividido por 3, encontramos como resposta 12, então nós já encontramos que a parte menor é igual a 12. Por quê? Porque cada parte é igual a 12, beleza? E a parte maior, então? A parte maior equivale ao dobro da outra. Então, a parte maior é 2 vezes 12, que é igual a 24.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.